Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje trago o terceiro capítulo do livro Procura-se um Marido, da autora nacional Carina Risse, publicado pela Veros Editora. Antes de começar, queria pedir para vocês se inscreverem e curtirem esse vídeo. Capítulo 3. Cheguei ao prédio da LL Cosmético, Lima e Lima, a maior empresa do país no segmento de cosméticos, fundada por meu avô e tia Celine 50 anos antes, às 9h15. Não foi fácil chegar quase na hora. Maria e eu tínhamos ficado acordada até tarde, tentando pensar em uma maneira de resolver minha situação. E quando o relógio despertou, às 7 em ponto, nem ouvi. Ela me sacudiu diversas vezes, até desistir e ligar meu MP3 nas caixinhas de som no volume máximo, me fazendo pular da cama. Comi alguma coisa, depois passei um tempo contemplando minhas roupas, sem ter certeza de como deveria me vestir. Eu não tinha muita, aliás, nenhuma roupa de escritório, de modo que me decidi por um jeans preto e uma camisa cinza de babados, que estava na mochila da Mari. Apesar de ela ser mais alta e muito mais curvilínea que eu, na verdade, qualquer garota de 13 anos tinha peitos maiores que os meus. A peça era ajustada por uma faixa na cintura, por isso ficou bacana. Mari não se importou que eu pegasse a camisa emprestada, afinal, concordamos que uma vice-presidente deveria estar vestida de forma profissional. Olhei-me no espelho, os cabelos lisos, mas nem tanto, cor de cevada, estavam num dia bom, os olhos azuis, realçados pela vermelhidão e pelo inchaço causado pelo choro, não estavam tão mal. Eu poderia passar por uma descolada executiva em crise alérgica, mas com o cabelo super brilhante. Foi um tremendo esforço chegar apenas 45 minutos atrasada, mas a mulher do RH, uma ruiva de cachos tão pequenos e indomados, presos no alto da cabeça por um rabo de cavalo que me parecia muito como espanador, não concordou comigo. Veja bem, ela começou. Recebi ordens do Dr. Clovis para tratar você da mesma forma que trato qualquer outro funcionário. Aqui você será apenas a nova assistente de secretária. Não receberá benefícios ou regalias por ser neta do seu Narciso. Espero que esse atraso não se repita. Estamos de acordo? Não entendi direito. Apoiei as duas mãos sobre o balcão, cumprimentando. Eu vou fazer o quê, dona? Ela revirou os olhos. Meu nome é Janine, não dona. E você é a nova assistente da secretária Joyce do setor 7. Ela vai lhe ensinar tudo assim que você mexer esse traseiro e for para o 7º andar. Deve estar havendo algum engano, eu disse sorridente para espanador. Eu sou neta do dono dessa empresa, não vou ser secretária de ninguém. Concordo. Você vai ser assistente de secretária. Ela sorriu triunfante. Eu cursei 5 anos de faculdade de artes. Não vou ficar anotando recados. Pode esquecer. Cruzei os braços sobre o peito. Creio que vai sim. Pelo menos o Dr. Clovis disse que você não tinha alternativa. Vou ligar para ele, eu disse petulante, pegando o celular. Por alguma razão, eu havia adicionado Clovis na minha lista de contatos. Agora, sabia que era meu subconsciente agindo, tentando me alertar que eu estava numa enrascada. Ele vai te dizer que é para eu trabalhar na gerência de alguma coisa por aqui, talvez vice-presidência ou algo do tipo. Por favor, ligue, Vossa Alteza. Ela respondeu com ironia. Fechei a cara e liguei para Clovis, que para minha perplexidade me informou exatamente o mesmo que a espanador. O cargo que vovô havia me designado era o de uma simples assistente de secretária. Assistente. Você vai começar de baixo para compreender o funcionamento da empresa. Pode fazer carreira como todo mundo, dessa forma conhecerá todos os setores, o coração da empresa, disse ele. Meu queixo caiu. Desliguei o telefone sem me despedir. Voltei-me para Janine, espanador. Tudo bem, mas fique sabendo que isso é temporário. Ela apenas riu, me deixando ainda mais furiosa. Marchei para o elevador e subi até o 7º andar. A secretária Joyce já estava a par da situação e me dedicou tanta simpatia quanto ao espanador do RH. Certo, garota. Estou nesse escritório há anos. Não vou deixar uma menininha mimada estragar tudo.
Não fique no meu caminho. Ela proferiu, e seus cabelos castanhos na altura do queixo sacudiram um pouco. Por mim tá ótimo, vou ficar ali no canto vendo você trabalhar. Ela gargalhou, e o pescoço fino e longo se curvou para trás. Joyce era uma figura estranha, magra e comprida como um cabo de vassoura, e não simpática, e tão simpática quanto um. Seu avô deveria saber bem o que estava fazendo ao deixar aquele testamento. Ela sacudiu a cabeça. Minhas bochechas arderam. Todo mundo sabia da minha desgraça? Subitamente senti uma vontade louca de atirar Joyce pela janela, quase tão forte quanto o meu desejo de fugir dali aos prantos, com a constatação de que vô Narciso me considerava uma idiota fracassada, incapaz de cuidar de mim mesma, ou de exercer uma função bacana na empresa. No entanto, trabalhar ainda parecia menos aterrorizante que casar. Não muito melhor, mas ainda assim. Vá até a sala da copiadora, fica no andar de baixo. Tire 18 cópias de cada um desses documentos. Você acha que é capaz de fazer isso, meu bem? Perguntou Joyce com um ar inocente. Talvez. Havia muitas coisas que faziam meu sangue subir a cabeça. Uma delas, ela se referiria a mim como meu bem. Peguei a pequena pilha de documentos e sorri cinicamente. Eu estava ofendida demais para pedir informações daquela mulherzinha irritante, de modo que me arrisquei nos corredores da empresa com um pouco de dificuldade e, depois de aprender o caminho para o banheiro daquele andar, encontrei a sala com a máquina gigantesca. Era uma saleta branca claustrofóbica, sem janelas e aparentemente sem ar-condicionado, já que o calor ali era insuportável. Apenas a copiadora e uma mesa velha num canto abarrotada de folhas de sulfite compunham a decoração da sala 13 do sexto andar. Pacientemente comecei a tirar cópias das 30 páginas que Joyce havia me entregado. Na metade do processo, o papel começou a enroscar e a copiadora simplesmente desligou. Depois de algumas pancadas e pontapés e de acabar com as minhas unhas tentando desatolar o papel, consegui fazê-la voltar à vida e continuei copiando os documentos. Tomei a liberdade de incluir a cópia de uma parte do meu corpo, para que Joyce, aquele doce de pessoa, aprendesse a me tratar com um pouco mais de respeito. Minha bunda até que ficou bem bonitinha. Quando eu terminei, empilhei tudo da maneira totalmente desorganizada e saí daquela sala. Estava distraída demais olhando em volta, tentando encontrar um rosto amigável, ou até mesmo conhecido naqueles cubículos frios e impessoais, e acabei colidindo com algo maciço e duro. Perdi o equilíbrio e folhas voaram em todas as direções enquanto eu tentava me manter sobre os calcanhares. Levantei os olhos e então pude ver o que havia se chocado comigo. Uma coisa sólida, de 1,90 m e poucos, cabelos ligeiramente longos, de uma rica tonalidade de cor de mel, com mechas douradas de sol. A franja caía teimosamente na altura dos olhos. A parte de trás se enroscava na gola da camisa. O nariz reto lhe conferia inegável masculinidade. O queixo duro e teimoso, recoberto por uma barba rala, lhe dava um ar de pirata ou de foragido da justiça. Os misteriosos olhos pareciam emitir luz própria, olhos que me observavam com intensidade. Uau, que sorte a minha! Trabalhar tendo aquela visão privilegiada não seria sacrifício algum, afinal. Mas então ele abriu a boca. Olha só o que você fez. Eu levei horas para colocar esses papéis em ordem. Ele cuspiu, agachando-se para pegar as folhas. Depois olhou para mim. Você vai ficar aí, me olhando com essa cara? Vê se pelo menos separa o que é seu. Ah, claro. Ele não estava recolhendo as minhas folhas. Apenas tentava encontrar as suas. Fiquei um pouco irritada. Não era assim que acontecia no cinema, nem nos livros. Cadê a parte em que o cara sexy olha para a mocinha e um momento mágico acontece? Onde estava a música melosa de fundo, que embalaria o final da cena, em que o cara diria: "Me desculpe, você está bem?" E eu responderia um pouco tímida, corando e desviando o olhar, desviando a intensidade do momento. Cataclismo. A culpa foi minha, eu deveria ter prestado mais atenção. Então ele sorriria, estenderia a mão para me ajudar a levantar, mas não a saltaria.
e ficaria ali me encarando com as pupilas dilatadas, como se o restante do mundo houvesse desaparecido, e só se daria conta de que não estávamos a sós no planeta quando alguém passasse por ali e esbarrasse em seu ombro. Cadê tudo isso? Não que eu quisesse ter um tórrido romance ou algo do gênero, mas, se era para protagonizar uma cena tão manjada e cafona quanto aquela, eu queria o pacote completo. Pensando bem, não queria não. Na verdade, o cara nem era assim tão sexy. Você também tombou em mim, então não tenho o direito de reclamar, camarada. Camarada? Quem diz camarada hoje em dia? Ele apenas bufou, me ignorando. Agachei-me para ajudá-lo de qualquer forma, juntando tantas páginas quanto pude alcançar. Não fazia ideia de quais eram as minhas. Não me deu o trabalho de olhar. O rapaz pegou abruptamente o calhamaço de minhas mãos e começou a ordená-las. Essas são suas. Ele esticou a mão rudemente, me oferecendo a pequena pilha. Parece que está tudo aqui. E examinou sua parte. Sua testa franziu. O rosto adquiria um tom avermelhado enquanto ele analisava uma das folhas. Isso claramente não é meu. Olhei para o papel e, horrorizada, vi a cópia do meu traseiro em todos os seus arredondados detalhes em preto e branco. Pareceu-me que todo o fluxo sanguíneo de meu corpo decidiu seguir para o rosto. Tomei bruscamente a cópia de sua mão e me levantei. Preste mais atenção por onde anda. Isso aqui não é shopping center para ficar olhando vitrine. Ele falou mal-humorado, se endireitando. Tenta ser menos desastrado. Parece que cordialidade é contagioso por aqui, murmurei acidamente. E você está olhando para onde, quando passou por mim como um mamute? Ele estreitou os olhos, me examinando de cima a baixo, de modo nada lisonjeiro. Você é a menina nova, não é? A neta do seu Narciso? De alguma forma, sua observação pareceu uma ofensa. Já ouvi falar de você. É mesmo? Me impertiguei. Então é melhor ficar longe de mim, sabe? Nem tudo que dizem a meu respeito é invenção. Sorri sarcástica e me afastei. Por que meu avô aturava esse bando de grosseiros? Me perguntei enquanto voltava para o 7º andar. Não fazia sentido. Vovô prezava muito a boa educação. Só pude supor que aquela cambada de mal-educados não se comportava daquela maneira quando o patrão estava por perto. Entreguei as cópias a Joyce, que mal me olhou, e já tinha mais serviço para mim. No geral, me saí bem. Passei a maior parte do tempo indo e vindo de uma sala para outra, e me perdi diversas vezes em andares diferentes, levando documentos, relatórios e coisas do tipo. Assistente de secretária devia ser a nova forma de dizer office grill. Eu era office grill. Como poderia ficar pior? Em uma dessas andanças encontrei Heitor, o homem que agora ocupava a cadeira de meu avô. Alicia, o que faz aqui? Ele perguntou, franzindo a testa cheia de marcas de expressão. Comecei a trabalhar hoje. Por que não fui informado disso? Não faço a menor ideia, dei de ombros. Ele me analisou por um momento. Como você está? Suspirei. Bem irritada, para falar a verdade. Todo mundo aqui é meio grosseiro comigo. E a Joyce fica me dando ordem sem parar. Aquela mulher tá me tirando do sério. Ele quase sorriu. Quase. Hector não era dado a coisas tão mundanas. Eu me referia à ausência do seu avô. Ah, bom. Não me sinto muito diferente em relação a isso. Estou bem irritada com meu avô também. Sinto muito. Ele assentiu sério, o maxilar pontudo trincado. Sei que você estava passando por um momento delicado. E acredite, não quero te trazer mais aborrecimentos, então espero não ter que fazer isso. Estou sendo claro? Não havia muita hospitalidade em seu rosto. Bastante, resmunguei irritada, mas nada surpresa. Bom, muito bom. Ele me deu as costas. Almocei no grande refeitório, absolutamente sozinha. A comida era quase sofrível, e os rostos curiosos que me analisavam de maneira pouco educada não me surpreenderam. Ninguém se aproximou, me disse um oi, nem nada. Era como se eu fosse uma piada, ou algo do tipo. Sussurros ecoavam nas paredes, e eu podia deduzir o teor das conversas. A neta desajuizada de Narciso Moraes de Bragança e Lima havia sido excluída da herança por inaptidão. Era como estar de volta ao colégio. Liguei para Mari.
Como assim é pior que a oitava série? Nada pode ser pior do que o que passamos na oitava série, ela declarou. Podia, e era. Aos 14 anos, eu ainda era uma menina. Menina mesmo, corpo reto como uma tábua, nada de curvas ou peitos, e menstruação era uma palavra inexistente em meu mundo. Após um terrível acidente envolvendo meu skate, um rolo de massa, 2 latas de tomate seco e goma de mascar, tive que dar adeus aos meus cabelos que iam até a cintura. O chiclete grudou bem rente à raiz do alto da cabeça, de modo que não dava para cortar apenas aquela parte e deixar o restante intacto. Foi necessário aderir ao corte no estilo Joãozinho. Meu avô adorou o novo visual. Disse que fiquei parecendo uma boneca de porcelana, mas a turma do colégio não compartilhava da mesma opinião. As garotas passaram a me evitar por acharem que eu tinha desenvolvido tendências homossexuais, e os meninos fugiam de mim, porque eu era menina, mas naquele momento não me parecia com uma. Uma pena que essas coisas andróginas não estivessem na moda na época. Você está linda, parece um menino meio gay, mas continua linda, Mari resmungou, enquanto eu chorava desolada. O problema era que, apesar de minha falta de curvas, cabelos e bom senso, os hormônios já fervilhavam em meu corpo e eu queria ficar bonita para um garoto do colegial que nem sabia da minha existência, a não ser que ele tivesse se juntado aos espectadores quando eu revidava os insultos e acabava rolando no chão com alguma garota peituda. Mari, já escultural naquela época, com um corpo de mulher adulta, se manteve firme ao meu lado e aguentou comigo todo tipo de provocação, o que resultou em mais fofocas ainda. Era comum perguntarem se estávamos namorando. Foi um ano terrível, mas eu tinha minha melhor amiga ao meu lado para suportar a rejeição, que na época parecia o fim do mundo. Agora, ali no refeitório da empresa, eu estava completamente só. Pode acreditar, Mari, falei ao celular. A oitava série ficou no chinelo. Meu Jesus, aguenta firme. Passa lá em casa mais tarde. Vou levar uma sacola de chocolates para você. Desliguei, desanimada, e vi sentado a pouca distância, a uma mesa mais ao centro, o rapaz que havia trombado comigo. Ele me encarou brevemente antes de se virar para falar com Joyce. Eles pareciam estar se divertindo muito, a julgar pelos sorrisos trocados. Deixei o refeitório e circulei um pouco pelos corredores, esperando escapar dos olhares inquisitivos. Os escritórios da LL Cosmético eram parcamente decorados. A maior parte das salas era composta de muita madeira clara, toneladas de papéis e computadores. As paredes brancas e maculadas davam um tom sério e respeitoso que uma empresa daquele porte exigia. Garota, esse documento é do Comex, setor 9. Como veio parar aqui? Joyce, aquele doce de pessoa, continuou quando finalmente voltei para o 7º andar. Não faço ideia, desde ombros. Claro que não. Ela me esticou o papel daquele seu jeito imperioso. Leva imediatamente para o 5º andar. Porque o setor 9 fica no 5º andar. O que fica no 9º? A sala da presidência. Ela respondeu sem me olhar. Anda, garota, eu tenho muito o que fazer. Eu até estava gostando das andanças. A cada incursão, aproveitava para dar uma olhadinha nos cartazes motivacionais da empresa, só para enrolar. Se eu quisesse tapinha nas costas, seria massagista, a gerência. Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. Como fazer uma empresa dar certo em um país incerto? E seguia-se um longo texto descrevendo o que deveria ser feito para se obter êxito. Achei tudo aquilo ridículo. Quem realmente acreditava naquela balela? O 5º andar era mais agitado que o 7º. Dezenas de pessoas se amontoavam nos cubículos, todos falando ao telefone ao mesmo tempo e em idiomas diferentes, como na Torre de Babel. Eu não sabia onde deixar o documento, então decidi que qualquer uma daquelas mesas serviria. Já estava dando meia volta quando alguém me chamou. Alice, ou quase me chamou. Virei-me e dei de cara com um gigante grosseirão. Ah, só podia ser você. Meu nome é Alicia. Repete comigo. Alicia. Tanto faz, ele deu de ombros, parecendo entediado. Você encontrou um documento que tá ali naquela mesa.
Indiquei com a cabeça e dei um sorriso afetado. De nada. Ele me olhou com uma expressão dúbia. De nada? Obviamente, você precisa do documento que eu encontrei. Então, de nada. Ele sorriu, mas não era nem de longe um sorriso alegre, e cruzou os braços sobre o peito atlético. Eu podia apostar que era enchimento que deixava seus ombros tão largos, ou talvez o terno escuro desse a impressão de que músculos bem torneados se escondiam sobre o tecido. Não, com certeza era enchimento. Ah, entendi. Você quer que eu te agradeça por ter trombado comigo e tirado de ordem um contrato que passei a manhã toda organizando e que você, em segundos, transformou num caos. É isso? Ele perguntou debochado. Talvez, o desafiei, empinando o nariz. Não era porque ele era muito mais alto que eu não poderia lhe dar uma surra. Aquele policial búlgaro também era bem grande e mesmo assim consegui quebrar seu nariz em 2 ou 3 lugares diferentes. Ele devolveu o olhar e um brilho desafiador surgiu em seus olhos. Então agradeço a ajuda preciosa. Não sei o que seria de mim sem ela, ele disse zombateiro. Sabe de uma coisa, camarada? Acho que você é assim tão legal porque faltou gente para chutar sua bunda no colégio. Se quiser, posso te ajudar com isso. Vai ser bem divertido. Seu avô deve estar orgulhoso vendo a neta se comportar como uma trombadinha. Se ele tivesse me dado um soco na cara, teria doído menos. Você não sabe nada sobre mim, trinquei os dentes, nem sobre o meu avô. Você não passa de um idiota extremamente grosseiro. Ele deu de ombros. Não é segredo nenhum que seu avô te deserdou. Agora entendo por quê. Cala a boca, gritei atraindo vários olhares. Com horror, notei que lágrimas escapavam de meus olhos. Não havia como derretê-las. O que aquele cara arrogante disse libertou algo que estava rodando na minha cabeça desde que eu soubera que vovô tinha decidido me excluir. Ainda que não fosse exatamente isso do testamento. Eu só não queria admitir, nem mesmo para mim, assim como não queria admitir perante aquele homem enorme e insensível como um tubarão que eu era uma fracassada irresponsável. No entanto, sua hostilidade gratuita me compelia a revidar. Quer saber se estou feliz com o que meu avô fez? Não, não estou feliz. Na verdade, estou com muita raiva dele nesse momento, por ter me jogado nesse covil de cobras, cercada de pessoas tão gentis como você, a Joyce e a espanador do RH. Mas o fato é que meu avô me amava, eu sei disso. Me impedir de assumir seus negócios não tem nada a ver com o que ele sentia por mim, ou com a forma como levo minha vida. Você não sabe. Apontei um dedo cutucando seu peito, duro pra caramba, aliás. Ele se retraiu um pouco, ligeiramente desconcertado. Você não viveu com ele os últimos 20 anos da sua vida. Não correu para a cama dele quando sentiu medo. E ele, sempre carinhoso, apertou sua mão e disse que ia ficar tudo bem, que não ia sair do seu lado. Ele não te consolou quando seu coração se partiu pela primeira vez, nem em todas as outras. Ele não te deu bronca atrás de bronca, para logo em seguida te abraçar e dizer que só brigava com você para te educar direito. Ele não te abandonou, foi comigo que ele fez isso. Ele pareceu confuso, e se eu estivesse lendo corretamente suas feições, arrependido e penalizado. Argue, eu havia chegado ao meu limite. Olha, eu não quis dizer. Ele começou inseguro, mas disse: Muito obrigado por me lembrar. Será que agora você pode, por favor, me deixar em paz? E saiu o mais rápido que pude. Graças aos céus, eu já sabia onde ficavam os banheiros de todos os andares. Tranquei-me em um deles, soluçando e tremendo, até que as lágrimas secassem. Voltei para a sala de Joyce 1 hora depois, resoluta. Ah, aí está você. Que ideia foi essa de xerocar sua bunda? E por que tanta demora? Leve esses papéis para Janine e depois volte para se explicar. Peguei minha bolsa. Não, não levo. Como assim não leva? Ela perguntou, colocando as 2 mãos na cintura inexistente. Leva você. Vai ficar. Vai fazer bem caminhar. É bom pro coração. Diminui o quadril e deixa pra lá. Peguei minha bolsa pelo ombro e me dirigi ao RH, deixando Joyce como que presa no chão, a boca aberta feito um peixe. Você está o quê? Questionou o espanador. Pedindo demissão. Quer que eu soletre?
Você não pode se demitir, ela disse em pânico. Posso sim. Todo mundo pode. E como você lembrou mais cedo, eu sou igual a todo mundo. Posso me demitir quando bem entender, e no caso estou fazendo isso agorinha mesmo. O Dr. Clovis me alertou sobre essa possibilidade. Onde está? Ela revirou a mesa e me entregou um envelope. Aqui, tome. O que é isso? Perguntei desconfiada, encarando o envelope. Não faço ideia, mas o Dr. Clovis disse que era para te entregar caso você quisesse desistir. Afastei-me um pouco de seu olhar curioso e abri o envelope. Era um bilhete, a letra eu conhecia bem. A assinatura era a mesma que tantas vezes eu havia tentado falsificar nos anos de colégio, para que ele não visse minhas notas do boletim ou as suspensões. Alice, estou espantado, que já tenha desistido. Quanto tempo se passou? 3 horas? Um pouco mais, vovô. Sei que talvez você esteja com raiva, mas acredite, só estou pensando no seu bem. Quero que vá para casa agora, respire fundo e volte amanhã. Há uma lutadora em você. Nesses últimos anos, ela sempre apareceu nas horas mais inadequadas, mas não posso acreditar que tenha desistido agora. Volte amanhã e me deixe orgulhoso. Vou, Narciso. Respirei fundo. Isso era chantagem emocional, e ele sabia disso. Fui para casa num misto de saudade e agonia. Com aquele bilhete, senti como se vovô ainda pudesse olhar para mim. Eu me sentia protegida, outra vez, como se ele estivesse por dentro, velando por mim. Por perto, velando por mim. O que mais significava que eu vo... O que não significava que eu voltaria a botar os pés naquele antro de lunáticos. Não mesmo, de jeito nenhum.